Oi, gente! Está começando mais uma aula de Geografia do Ensino Médio. E hoje nós vamos falar sobre as matrizes culturais do Brasil e essa grande diversidade étnica e racial que existe aqui no nosso país. Não esqueçam, curta o nosso vídeo e também faça um comentário aí para nós, beleza? Vamos falar então da matriz cultural do Brasil, um país com tanta diversidade étnica, cultural que a gente tem no nosso país. A composição étnica do Brasil envolve uma ampla diversidade de raças e etnias, tradições, culturas, idiomas, entre outros elementos. O Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica, ou seja, apresenta uma elevada variedade de raças e etnias. Nesse caso, o termo raça não é compreendido em seu sentido biológico, mas sim em seus aspectos socioculturais, de modo a diferenciar os grupos populacionais por características físicas externas, geralmente a cor e outros aspectos. Já o termo etnia costuma definir as populações com base também em suas diferenciações culturais e linguísticas, envolvendo também tradições, religiões e outros elementos. Há dessa forma uma incontestável variedade de tipos que definem a composição étnica do Brasil. Vamos conhecer. Por exemplo, sobre indígenas, segundo dados do IBGE, existem cerca de 305 etnias, que pronunciam mais de 270 idiomas. Esse número é acrescido de diferentes ramificações de povos europeus, africanos, asiáticos, entre outros, descenderam dos povos que migraram para o país durante o seu período histórico pós-descobrimento. De um modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira é basicamente oriunda de três grandes e principais grupos étnicos: os indígenas, africanos e os europeus. Os índios formam os grupos de descendentes daqueles que aqui habitavam antes do período do descobrimento efetuado pelos portugueses. Já os negros africanos compõem o grupo dos povos que foram trazidos à força da África e que aqui foram escravizados, sustentando a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho. Boa parte da nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes estão associados a valores oriundos desses povos. Dentre as etnias africanas que vieram para o Brasil destacam-se os bancos, sudaneses, entre outras populações. Já os povos europeus que vieram para o Brasil basicamente se formaram de populações portuguesas, além de grupos franceses, holandeses, italianos, espanhóis e outros que configuram uma matriz étnica predominante no país, segundo vários estudos. Há de se registrar também que a miscigenação dessas diferentes composições étnicas que aqui habitaram o Brasil, por miscigenação, entende-se que a mistura dessas diversas etnias se deu de origem a novas outras populações, em que aqui resguardaram traços físicos e também culturais de ambas as suas matrizes, ou seja, essa grande mistura de povos que aqui nós temos no Brasil. A miscigenação entre brancos e negros originou os povos chamados de mulatos. Já da mistura entre índios e brancos surgiram os mamelucos, considerados como os primeiros brasileiros no período após o descobrimento. Já a miscigenação entre índios e negros deu origem aos cafusos. Mas é claro que essa divisão é apenas uma visão simplista, pois é impossível dizer que apenas essas etnias formam a população brasileira, conforme o livro das três raças e suas derivações. Na verdade, existem centenas ou talvez milhares de agrupamentos diferentes ao longo do território brasileiro, de modo que qualquer classificação sempre restringirá a um certo limite, algo que é muito mais amplo. Vamos dar uma olhada nesse gráfico com a população residente por cor ou raça.
Então, na população branca, 42,7%. População preta, 9,4%. Parda, 46,8%. E 1,1% aí nós temos de amarelos. E os indígenas quase não aparecem aí no gráfico para nós. Na formação da nossa população foram diversos os povos que compuseram nossa matriz. Indígenas de diversas etnias, portugueses, negros vindo de várias regiões do continente africano, especialmente Costa do Marfim e Angola, espanhóis, judeus, alemãos, italianos, árabes e japoneses. Nosso país é mundialmente conhecido pela mistura de diversas etnias, criando um rico caldeirão cultural. Por hoje é só. Você conheceu aí a matriz cultural brasileira, uma grande mistura de raças desse país maravilhoso que é o nosso Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima!